Vamos entrar agora no Conversa de Fogo de Conselho número 11, onde vamos abordar sobre o aspecto de observação. Pipi ensinava já há algum tempo a como exercer a arte de observar e deduzir pela observação o que podemos descobrir ao olhá-las. Podemos ir no campo, um verdadeiro explorador pode saber até onde os animais estão indo ou como você pode perseguir algum animal na floresta e saber por onde ele está. E saber também que animal esteve naquele local ali, baseado nas evidências que estão ao redor. O Pipi ele ensinou que você pode saber se uma pessoa tem um caráter altruísta, ou ele é um vagabundo, ou ele é um mal pagador, ou ele é um fanfarrão, olhando alguns aspectos da maneira de ele se vestir, do andar, até mesmo no tempo dele, que era muito comum as pessoas usarem chapéu. A postura do chapéu na cabeça podia demonstrar que tipo de pessoa era. Ele gostava muito de fazer exercícios, de ficar num trem observando os pés das pessoas. Às vezes pelos pés ele podia saber que tipo de pessoa é. Se a pessoa era gordo, se era magro, se a pessoa era doente, se era pobre ou se era mais abastado. E até mesmo ele podia deduzir a profissão da pessoa apenas olhando o sapato. Então ele ficava lá fazendo um exercício, olhando os pés das pessoas e depois olhava para o rosto para ver se combinava aquilo que ele estava deduzindo com o rosto da pessoa. E no rosto da pessoa também se pode saber se a pessoa está triste, se a pessoa está alegre, se a pessoa é um funcionário público, ou se ele é um trabalhador de fábrica, ou se ele é um homem do campo. Tudo pela maneira com que ele se veste, que ele se comporta, até mesmo como ele fala. Então essas observações o escoteiro tem que aprender bem para poder deduzir, e às vezes pode até resolver alguns problemas locais por ter deduzido isso. Lembra-se da prova que a gente faz para os escoteiros, é a prova do Kim, da história do Kim, que foi falado nas outras conversas de conselho, em que eram colocado pedrinhas dentro de uma bandeja e ele tinha que saber, depois de um tempo olhando, depois de um tempo fechado, quantas pedrinhas estavam ali e que pedrinhas eram ou qualquer outro objeto que possa estar ali. Hoje nos grupos escoteiros se usa muito a prova do Kim, então é um exercício de observação. Então você às vezes percebe que um bom observador, ele vai no lugar, ele consegue, saindo daquele lugar, dizer qual os móveis tinha lá, qual é o tipo de lâmpada que tinha lá, qual é o tipo de janela, qual é o tipo de piso e tudo que tem naquele ambiente na qual ele entrou. Agora outros não, ele entra no ambiente e não sabe dizer nem a cor das paredes, porque ficou desligado todo o tempo, não observou nada a respeito. Então a pessoa que é muito desatento, ele pode perder muitas coisas com isso, pode ser até roubado, né? Pode um batedor de carteira roubar ele não percebe nada. Então, Bibi ensinou muito sobre observação. E é muito interessante as pessoas exercitarem nisso, não só com a prova de Kim, mas fazer vários outros tipos de atividades com jovens para desenvolver a aptidão de como enxergar bem as coisas e distinguir as coisas, e como você pode escutar, porque muitas coisas a gente pode deduzir pelo ouvido. Você pode deduzir também pelo cheiro, o que você está sentindo no ambiente, e deduzir o que está acontecendo naquele ambiente. Tá? E pelo tato também. Quando você coloca a mão nos objetos, nas coisas, você pode saber o que está acontecendo. Então, desenvolvendo todos os sentidos, o escoteiro poderá ser forte, né? E nessas partes da observação. Estar com os ouvidos atentos, olhos atentos, cheiro, você pode descobrir muita coisa. Quando você vai para o campo, o escoteiro deve observar tudo,
o que ele vê ao redor. Porque se ele está fazendo uma excursão, uma caminhada, ele vai precisar saber por onde ele andou para poder saber voltar. Uma montanha, uma árvore grande, um córrego, uma grande pedra, um campo vasto. Tudo isso são elementos que podem ajudá-lo a saber onde está indo e como pode voltar. Uma pessoa que observa bem com os olhos, ele pode, até nos mínimos detalhes, saber o que está acontecendo. Ele pode, às vezes, ver uma folha de alguma árvore que não é daquele lugar e querer saber por que aquela folha estava ali. E aí ele pode deduzir muitas coisas. Dizia o Baden Powell que havia homens que ele conhecia que parecia ter olhos na nuca. Ele passava e sabia o que estava acontecendo nas moitas na qual ele passava. Então ele descobriu, certa feita, que ele viu umas folhas não muito novas no meio das folhas velhas, e aí ele descobriu que ali eles tinham colocado aqueles arbustos ali, cortados de outras árvores, para poder ficar mais, digamos, camuflado, para não encontrar o caminho aonde os bandidos estavam. Então ele foi por ali e viu que realmente havia uma trilha logo depois daquele arbusto. E aí ele conseguiu achar os bandidos. Então, ter olhos na nuca é um dever do escoteiro à base da observação, é evidente. À noite se consegue ver muita coisa, principalmente ouvir muitas coisas. E no ouvir, porque a noite é mais silencioso, então você pode perceber nos ruídos o que está acontecendo à noite. E os antigos usavam até de colocar o ouvido no chão para sentir vibrações de cavalos vindo, e quando havia muita movimento, né, na floresta, ele podia ver pelos pássaros que estavam saindo assim, disparados das árvores, mesmo à noite, é porque alguma coisa séria que estava acontecendo ali, algum animal perigoso estava chegando. E quando os pássaros começam a piar sem parar, pode ser até uma serpente chegando perto do ninho, então ele faz um alarme muito grande. Então, com o passar do tempo, o escoteiro pode aprender muito sobre observar, mesmo à noite, não só de dia. Há também aquele aspecto de conhecer se vai chover, se o dia vai ficar bonito, e conhecer já sentindo na pele, já se o tempo está abafado e a umidade está aumentando. Você sente também através da respiração e pelo suor do próprio corpo, se está aumentando a umidade. E aumentando a umidade pode chover. Pelas nuvens também. E muitas vezes as nuvens enganam. Você está com o céu limpo, mas a umidade está vindo igual. E pode chover. Então, com a observação, o escoteiro pode ter bastante conhecimento para tomar decisões. O próprio Baden Powell, uma vez, ele disse que o princípio da sabedoria é a observação e a dedução. Você observa e depois deduz e tenta saber o que está acontecendo. É muito importante aplicar jogos para os escoteiros, não só a prova de Kim, de observação, fazer uma planilha, colocar ali as patrulhas e quantos pontos estão ganhando pelo número de objetos que eles estão conseguindo memorizar, e fazer esses jogos bem seguido para que eles possam aumentar a sua capacidade de observação. Um escoteiro que sabe observar, ele vai se beneficiar das notas do colégio, porque ele vai aprender a observar, lendo e prestar atenção e fazer com que a sua mente se concentre naquilo que ele está olhando. Então, vários jogos podem ser feitos numa tropa de escoteiros, sendo muitas delas assim sugeridas aqui no livro Escotismo para Rapazes, né? E seria alguma coisa na grande cidade. Você pode fazer os jovens irem até o centro e descobrir onde é que fica a prefeitura, onde é que fica o pronto-socorro, onde é que fica o posto da polícia, onde é que fica o fórum e todas essas. E hoje você pode pegar inclusive mapas e sinalizar no mapa onde é que fica todas essas organizações.
e também saber o telefone deles para que, se um dia precisar, o escoteiro sabe informar. Também é muito interessante parar na frente de uma vitrina, numa loja, até dentro de um shopping, observar tudo que tem dentro da vitrina por algum tempo e depois tentar escrever tudo que viu. E depois voltar lá e ver se conseguiu memorizar tudo que viu. Com tudo isso, o escoteiro ele vai aprendendo a ser um grande observador. Então eu peço para que você esteja sempre pronto e sempre alerta.